visto ela por aí. Ela é a esposa do Taulio e a pequenininha é a filha deles. A Alice, está dormindo? Está dormindo, então... nós temos também os pais da Renata, né, que vieram, bem-vindos. Do lado do Bruno, quer apresentar? Sua irmã, qual é o nome da sua irmã? Giovana. Bem-vinda, Giovana. E bem-vindo a todos também aqui à Casa do Senhor. Eu sou meio ruim nessa parte de apresentação, aí eu peço a ajuda da igreja, né? Porque uma vez bem-vindo. Então você que está do lado aí pode dar um abraço, um cumprimento, né? Um boas-vindas, um sorriso pelo menos, né? Para quebrar o gelo. É por isso que serve os irmãos, gente. Nem todo mundo é, né, receptivo, assim. Tem uns que são mais serião, uns mais quietões. Mas é bom. Glória a Deus. Bem-vindo a todos. Bom, antes de começar o culto, eu gostaria de chamar aqui os rapazes que foram para o campo missionário. Foram ralar um pouquinho. Pode vir aqui. Eu falei para eles assim, dê um testemunho breve para a igreja do que vocês vivenciaram, do que vocês experimentaram. E eu falei, qualquer coisa, se vocês estiverem estendendo muito, eu já vou levantar, botar a mão no ombro assim, começar a dar aquela apertada, né, para acelerar. Mas esses dois aqui, o William foi o primeiro e único cara que eu batizei até hoje. E o Lucas... o Lucas, por enquanto. Tem mais 3 na fila, não sei se sou eu que vou batizar, mas estou junto aí na caminhada. E o Lucas é o filho pródigo. Começou a fazer aula de baixo comigo, aí começou a caminhar sozinho, falou, não preciso mais de você, mas agora ele está voltando a casa, olha que bênção. É isso aí, eu vou passar o microfone para ele, seja aí bem pontual naquilo que Deus falou ao seu coração, que seja para edificar a igreja, amém? Tá bom. Oi. Eu participei do Promifé nesse janeiro, e assim, chegando lá, eu vi várias pessoas estranhas, assim, e eu não esperava nada dessas pessoas, né? Assim, tipo, o pessoal era bem largado, assim, vamos falar. Tipo, eles têm um estilo muito, não sei, não pareciam cristãos. Eu não ia, tipo, olhar assim e falar, esses caras são diferenciados. Aí, só que durante aquela semana, percebi o quanto Deus, ele usa cada um, né? Ele usa o diferencial que cada uma dessas pessoas tinham. E acabei levando um tapa na cara, né, de Deus, assim. Nossa, Deus estava usando essas pessoas de maneiras diferentes. E também senti Deus me usando, sabe, naquela semana de evangelismo, sabe? E eu senti muito feliz e, cara, era cada pessoa que precisava de Deus, assim, e cheguei falando, assim, Espírito Santo me guiando para falar cada palavra, eu senti muito, muito feliz, sabe? Eu senti Deus tocando na hora, assim, Deus agindo, e foi muito bom, sério. E é isso. Boa tarde. Basicamente ele falou, né? A gente foi nesse mês para o Promifé e a cidade é Botucatu. É que assim, para quem não sabe, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não falo muito em público. Então, assim, tipo, era impossível praticamente eu me abrir mais e falar em público, assim, 3 anos atrás. Mas eu agradeço a Deus porque eu vejo assim nesses anos, ele tem assim mudado meu coração ao ponto de o que me motivou a ir para o Promifé é porque envolve essa questão de você falar de Cristo para as pessoas. E, tipo assim, depois que eu conheci Jesus, assim, durante todo esse tempo, eu conheci Jesus de verdade quando eu tinha 16 anos, ou seja, mais ou menos uns 3 anos atrás, 2016, e durante todos os anos, Deus tem trabalhado no meu coração, no meu caráter, principalmente nessa questão de falar em público, como, por exemplo, estou fazendo isso agora, que era impossível. Eu agradeço a Deus por isso. E eu também tinha vergonha de ter contato com vários outros irmãos de outras igrejas, tanto é que tinha muitos jovens, assim, a maioria são mais jovens que eu, tinha 15, 14, 18 anos, eu tenho 19 hoje, e eu tinha muito receio, só que o que eu menos esperava é que, tipo, quando eu cheguei lá, eu conheci muita gente e foi muito bom, porque eu aprendi assim,
um pouco com cada um, como eles falam de Cristo e tal. Eu acabo também, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, tem falado do Cristo, tem falado do Evangelho para as pessoas. Eu não digo isso que, assim, isso é mérito meu, não tem nada a ver com o William, não tem nada a ver comigo, hoje estou aqui de pé, mas tem tudo a ver com a graça e com a misericórdia dele, por ele ter transformado minha vida e poder me impulsionar aí para o Promifé, para eu conhecer de fato como é você praticar o evangelismo para as pessoas. Porque o desafio realmente é em casa, né? Quando as pessoas da sua casa não conhecem Cristo. Isso é um desafio para cada um de nós. E queria compartilhar um trechinho que eu vi nesse ano, se não me engano. É meio pesado para mim. Eu acho que isso deve confrontar o coração de cada um de nós. É que, tipo, o Spurgeon, né, falou que todo cristão é um missionário, aquele que fala de Cristo para as pessoas, aquele que prega o evangelho para as pessoas, ou é um impostor. Tipo, eu vi aquilo e aquilo foi um choque assim para mim. Porque como eu tinha vergonha de falar, então aquilo meio que me impulsionou mais ainda para falar de Cristo. Bom, eu sei que se nada foge do controle do Pai, então eu sei que Ele com certeza vai usar cada um de nós, e eu não somente no Primo Fé, mas no nosso dia a dia, não somente no falar de Cristo, mas no nosso estilo de vida, de como a gente trata as pessoas, para evidenciar mais Cristo para outras pessoas. E o incentivo que cada um acredite e confie no Senhor, porque era impossível falar em público, como eu já falei, e eu agradeço pela coragem e a ousadia que Ele colocou em mim. E basicamente é isso. Bom, eu vou ser o último a falar, né? Para mim, eu vou dizer que foi por exemplo, eu fiquei na equipe de crianças e nunca tinha pegado uma situação dessa, assim como a gente ficou. Tipo, a igreja ela comprou um terreno, só que esse terreno está meio que abandonado. Então, eles falaram, ó, esse terreno, esse espaço vai ser vocês ficarem com as crianças. Falei, beleza, né? A gente ficou lá, mas só que, tipo, era uma casa sem estrutura nenhuma. Não tinha nenhum banheiro, tinha até um sapo lá dentro do banheiro. Tinha uma árvore cheia de coisa. Enfim, a estrutura era totalmente adversa, né? Mas uma coisa que Deus mostrou foi que, independente do lugar, onde você esteja, não é a gente, sabe? Assim, é Deus, sabe? Assim, e ver no final os vídeos que as crianças mostraram, assim, falando, aceitei Jesus, agradecendo todos os dias, assim. Acho que foi uma grande lição para mim, assim, fora outras coisas, assim, tipo de você ver, né? Tinha uma pessoa que a gente foi falar que a pessoa era contra a qualquer coisa, a igreja, sei lá, tudo. E eu olhei a ficha e falei, nossa, então tá, né? E, sei lá, assim, o Espírito Santo vai mostrando, né? Porque eu cheguei simplesmente conversei, assim, comecei a puxar conversa com a pessoa tal, e fui contando parte da minha vida, né? Fui contando a minha história. E, no final, ela aceitou a Jesus. Mas aí, as outras pessoas estavam comigo, eu falei, nossa, eu queria muito ter saído com você. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou, porque eu queria ver como que você faz, tal, não sei o quê. Mas eu falei, eu não fiz nada, né? Quem fez foi Deus, assim. A gente vai vendo como que é e vai falando, né? O Espírito Santo vai transmitindo, né? Vai guiando passo a passo, assim. E é um incentivo, né? Para quem quiser ir, assim. É uma semana assim que você aprende muito, assim. Por mais que a gente esteja na igreja, assim, acho que é válido, sabe? Assim, alguns já foram. Para quem não foi, incentivo aí, porque é uma semana assim que muda muito a vida das pessoas. Valeu, o Enoque é o veterano. Qual que era a 15ª edição do Promifé? 18ª, Enoque. Mas é legal, o Enoque ele sempre vinha, vamos para o Promifé essas férias e tal. E aí, a última vez ele foi sozinho, agora já levou mais 2. Na próxima, quem sabe, vai mais gente ainda, né? E mais importante do que num evento assim, durante uma semana, falar de Jesus, é ter um estilo de vida que proclame o Evangelho todo o tempo, né? E esse é o nosso desafio, porque muitas vezes, no dia a dia, nós vamos fazer o quê? Ficar preocupado com a nossa vida, com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, e esquecemos de pregar a vinda de Jesus, o Messias, o Cristo, que promove a salvação. Então, eu incentivo todos, né, a cultivar esse estilo de vida. A gente é um pouquinho levado assim, a alguns eventos. Né? Eu lembro que veio o Simeon aqui, falando sobre cura interior, aí você fica meio assim, o que será que esse cara vai falar? Aí, de repente, você vê o processo, como ele conduz as pessoas, e existem pessoas que têm testemunho disso, têm praticado até hoje, então isso tem que virar um hábito. Né? Não só aquele momento pontual que o cara vem lá da Austrália, vem da China, vem não sei onde, fala umas palavras legais que a gente fica motivado. Então, que seja um estilo de vida, amém?
E vamos programar o próximo culto, se vocês quiserem compartilhar, né? Vocês têm feito o trabalho usando o material do Simeon. A Mag e o Pedrão também podem compartilhar futuramente. Nós tivemos nem sei como é que a gente pode chamar aquilo, um evento evangelístico. Era uma banda de garagem com churrasco. Aí o Bruno, o cara, parecia o coelhinho da Duracell ali, meu. Não parava, só no tamborzinho. Mas foi legal, foi bastante gente, né? Nós temos compartilhado que o nosso desejo é alcançar muitos músicos, muitas pessoas que amam a música e transformar essa galera, não nós, né, igual o William falou, mas transformar essa galera em adorador do Senhor. Usar os dons para o reino. E isso você pode fazer em qualquer área. Eu gosto de música, então eu vou para a música, né? Se eu fosse um bom cozinheiro, provavelmente eu ia armar algum esquema para promover isso entre aquelas pessoas que gostam de culinária ou nutrição, alguma coisa. Então, tenha isso em mente, o campo está aí, o campo está branco, precisa de trabalhadores. Ore para o Senhor Deus, como é que eu posso me envolver com o trabalho missionário, como é que eu posso me envolver com o evangelismo e transmitir a salvação para as pessoas. É simples, irmão, igual a Enoque falou, eu falei minha história. É a história que você vive com Deus, é isso que vai mover as pessoas, amém? Não é o quanto você sabe de teologia. Deixa a teologia para os teólogos, né? Mas vá lá, vá adiante o que o Senhor vai te usar. Hoje nós vamos falar sobre... na verdade, assim, é um imperativo, né? Desfrute. A gente sabe que Deus prometeu em Cristo uma vida abundante. Mas aqui é um imperativo, desfrute dessa vida. Porque nós já falamos várias vezes, os cristãos vivem na igreja, passam 30, 40 anos no mesmo lugar e parece que não conhecem Deus nessa intensidade que o Evangelho apresenta. Eu mesmo já expressei várias vezes que eu vou ler Atos, eu começo a ficar assim, meu Deus, em Atos os caras saem curando a galera, eles falam do Evangelho, as pessoas se convertem, existe aquela união entre os irmãos, parece que é uma história que ficou lá para trás. Mas isso é a igreja continua hoje, amém? Eu e você, nós fazemos parte dessa igreja. Então, nós podemos hoje, ainda hoje, desfrutar dessa vida abundante em Cristo. Você crê? Você vai ver que esse é o requisito principal para se viver a vida abundante. E eu queria começar com um trecho, só para, já que a gente falou dos teólogos, não que eu seja um teólogo, mas eu dou minhas passadinhas por lá também. Vocês já leram um trecho? Ou, melhor, vocês já ouviram pessoas falando a seguinte frase: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Já ouviram isso? Tá certo ou tá errado? Ó. Tá certo ou tá errado, igreja? O pessoal do EBD tá afiado aí? Não? Bom, João 10:10. Vamos abrir a nossa palavra de Deus aí, a sua Bíblia. Jesus está falando que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ok. Se você fizer uma aplicação futura envolvendo todo o aspecto de quem é o diabo, de quem é Satanás, com certeza o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus aqui está aplicando esses termos para um ladrão. E lá para frente você vai ver que Jesus atribui isso não ao diabo, mas aos líderes religiosos que não ensinavam o caminho para o povo. Jesus está falando assim, não existe como essas pessoas terem uma vida abundante se não for por mim. Ele até fala, eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas têm que passar por essa porta para encontrar pastagem, para encontrar descanso, para encontrar prosperidade. E ele fala como se esses ladrões eles estão preocupados só consigo mesmos. E eram os líderes religiosos, foram todos que vieram antes de mim. Então, até o momento em que Jesus veio na terra, irmãos, parece que havia uma venda nos olhos das pessoas, inclusive pela religião. Então, quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida, é algo, envolve uma promessa, e não é uma promessa de qualquer vida, mas é de uma vida plena. Você pode ver, hoje em dia, até pelo avanço aí da tecnologia, o investimento em marketing e tal, o que se passa é aquela ideia de uma vida plena, de uma vida vivida com intensidade, de jovens bonitos, sorrindo, mergulhando em umas praias paradisíacas. Aí você acorda, você tem que ir para o seu escritório, que é um cubículo 2x2, com um computador com aquela tela verde ainda, com o teclado falhando, o mouse, botão quebrado, e você fala, eu não vivo uma vida abundante. Talvez não seja esse o seu cenário, mas existem pessoas que trabalham nesse cenário. E você começa a olhar o que existe da propaganda por aí, e você fala, minha vida não é assim, a minha vida não é legal. Tipo aquela ideia do, eu sou um careta, né? Eu preciso
curtir mais. Só que preste atenção, porque aqui a palavra de Deus ensina que essa vida plena vem a partir de Cristo. Não é a partir de um movimento cultural, não é a partir de uma moda, não é a partir de um incentivo do governo, não é a partir nem mesmo de um grupo religioso. Essa vida plena está em Cristo. E ele falou, todo mundo que veio antes é ladrão. O ladrão só está interessado em tomar para si. O ladrão só está interessado em roubar, em matar e destruir para obter aquilo que é de interesse dele. E ele fala exatamente isso, obviamente criticando os líderes religiosos. Mas para a gente entender o que Jesus está falando, ele fala assim, em outras palavras, né? O que significa plenitude? O que significa essa vida plena? E eu fui, obviamente, no meu amigo dicionário, mais antigo que o Google, e plenitude como, ele classifica como o estado do que é inteiro, completo. A ideia de ser completo, totalidade, integridade. E quando você fala de uma vida completa, completo não falta nada, não é verdade? Então é uma vida cheia, uma vida plena, uma vida, vamos dizer assim, recheada, inteira. Não falta nada nessa vida. E outra, abundância, né? Alguns trechos bíblicos, algumas traduções, em vez de usar a vida plena, vai falar uma vida abundante. Nós já pregamos aqui sobre a vida abundante em Cristo. Mas abundância significa quantidade excessiva, talvez até superior ao que é necessário, em grande quantidade. Então, isso aqui é uma promessa de Jesus. Veja bem, todos estavam esperando a vinda do Messias. E havia essa promessa de ter uma vida plena, uma vida abundante. E, de repente, Jesus veio. Ele entrou na nossa história. O próprio Deus, em formato de homem, entrou na humanidade e ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É essa vida que Jesus oferece para nós quando nós cremos no seu nome, quando nós realmente reconhecemos a obra da salvação. Então, não sei, irmãos, é algo que deve mexer nos nossos corações. Falar, cara, eu quero viver essa vida. Não porque eu vi numa propaganda, não porque eu vi na foto, não porque eu vejo um jogador de futebol ou uma atriz da novela ou de filme, seja lá o que for, mas porque essa vida é possível para aqueles que creem. Agora sim, o que é essa vida plena? Será que ela está baseada só nos bens materiais, no reconhecimento das pessoas, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos objetivos? É muito mais que isso, irmãos. E por que nós podemos desfrutar da vida abundante que Jesus nos promete? E aí nós vamos ter que falar, irmãos, de quem que é Jesus. Porque Jesus prometeu essa vida abundante para todo o que nele crê. E aí tem um trecho de Colossenses que eu gostaria de ler com a igreja. E esse trecho ele é como se ele saturasse a nossa mente a respeito de quem é Jesus. E assim, uma igreja que não conhece Cristo, não sei nem como ela pode ser chamada igreja, porque ela só é igreja pela vinda de Cristo e pelo conhecimento de quem é o Filho de Deus. E esse trecho bíblico ele vai exaltar a pessoa de Cristo. Então, nós só vamos poder viver essa vida abundante se nós conhecermos quem Jesus é. Amém? Eu vou ler o trecho bíblico, você vê se tem uma coerência. Se você pensa que Jesus é o filho de um carpinteiro somente, que pagou um alto preço, morreu na cruz, foi chicoteado, cuspido, zombado, e morreu ali e acabou, eu quero te dizer que esse não é o Jesus da Bíblia. Se você acha que Jesus era aquele que veio e tinha poder de fazer todas as coisas e nada fazia mal a ele podia se deslocar no tempo, no espaço, e ele fazia tudo com o seu próprio poder, eu também vou dizer que não é uma verdade completa. Porque Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve fome. Os muçulmanos, inclusive, quando vão discutir com a gente, falam, seu Deus tem fome, seu Deus fica cansado, isso não é Deus, ele é fraco. Mas Jesus escolheu vir no formato de homem para realmente se identificar conosco. Então, faz parte da humanidade algumas fraquezas, vamos dizer assim. Então, não é que ele só conseguiu porque ele era Deus. Se eu fosse Deus, eu também conseguiria. Esse é um pensamento arrogante. Mas Jesus veio como homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Quem consegue saber o que as pessoas estão pensando? Acho que ninguém tem esse poder aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele estava submetido àquela cultura local, aos seus pais, aquelas pessoas que andavam com ele. Ele tinha a responsabilidade na comunidade. Ele ensinava. É muito fácil, né? Um Deus vir, estrala os dedos, faz tudo. Mas Jesus ensinava, faça isso, faça aquilo, não faça isso. Enfim, mas vamos ver como o texto bíblico em Colossenses fala a respeito de Jesus. Ele, Jesus,
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, quando nós estamos falando de Jesus, para quem é um cristão, para quem conhece a palavra de Deus, essa devia ser a primeira imagem que vem na nossa mente quando nós falamos de Jesus. Jesus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é o Criador. E aqui você vê que o texto fala, Jesus é o próprio Deus manifestado em nosso meio. Deus quis se revelar e se revelou na pessoa de Cristo. Ele foi o primeiro de toda a criação. Não no sentido de que Deus foi lá e criou ele primeiro e depois criou todas as coisas. Mas no sentido dele ser antes de tudo que foi criado. Perceba o texto, às vezes a gente se engana quando a gente lê, né? Porque o texto bíblico fala assim, ele foi o primogênito de toda a criação. Então dá a entender que ele foi o primeiro que Deus criou. Mas não, ele é Deus. Porque aqui fala, ele é Deus manifestado em nosso meio. E depois ele foi criado ou não? Não, ele não foi criado. Ele já existia antes da criação. Porque o texto mesmo continua falando, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Jesus está no centro de todas as coisas. Se não houvesse Jesus, não haveria a criação, não haveria planetas, não haveria atmosfera, não haveria plantas, não haveria mar, não haveria céu. Então, quando você fala Senhor Jesus, você está falando com esse Deus. Você está falando com o Deus Altíssimo. E ele antecedeu toda essa criação. E quando o texto fala, todas as coisas, sejam nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas nele. Ou seja, a partir de Cristo, tudo foi criado. Você pode pensar em qualquer coisa, tudo foi criado a partir de Cristo. Tudo. É como se dele viesse esse poder de criar, viesse esse poder de fazer surgir do nada as coisas. Isso é impressionante, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Quando você vai falar de Jesus no Promifé, não é uma figura do passado que sofreu, é um coitadinho, aceita ele, por favor, porque senão foi à toa tudo que ele fez. Não. Você está falando assim, aquele que te criou está te chamando de volta. Aquele que criou o amor, aquele que é o próprio amor, esse é Jesus. Ele quer alcançar as suas criaturas. E ele fala, além de ser criada nele, todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis. Por que visíveis e invisíveis? Quando você vê uma árvore grande, vocês já foram no Ibirapuera, vocês já repararam que naquela parte que tem os bambus, tem uma árvore lá atrás, tem um monte de galho que sai do chão, e de repente se encontra uma árvore só? Vocês já viram essa árvore? Não. É legal, não é? Você fala assim, peraí, aqui é um tronco, mas beleza, agora está ligando aqui, mas peraí, esse aqui é o mesmo tronco, é a mesma árvore. E são, sei lá, quantos caules, né, que saem do chão. E, na verdade, eu não sei explicar aquela estrutura, porque eu não sou biólogo. A gente pode pesquisar no Google, agora sim, não no dicionário, mas no Google. Mas aquilo lá você olha e fala, que impressionante essa criação. Quem fez isso? Foi Deus, foi Cristo. E aquilo foi criado nele. E por que foi criado? Foi criado por ele e para ele. Então, tem aquela música, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Na verdade, é um versículo. Mas mostra a glória que nós devemos para a figura de Cristo. Então, irmãos, o que eu estou te mostrando é que o Deus que você serve, aquele que pergunta, você quer aceitar Jesus? Cara, não tem como, eu quero aceitar ou eu não quero aceitar esse Deus. Porque, na verdade, Ele está nos escolhendo. Ele faz o movimento de nos alcançar. Ele faz o movimento de querer se revelar para os seus filhos ou para as suas criaturas. Então, o que foi criado, seja visível ou invisível,
o ar, você está vendo? Ele é palpável? Você não vê, mas você depende dele, você depende do oxigênio. E aí você não fica assim, nossa, Deus, eu quero que se materialize o oxigênio para ver como é que seria. Não, é algo invisível, mas até isso foi criado por ele e para ele. Outra coisa que Colossenses aqui fala, ele antecede todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por ele. Existe aí a teoria do design inteligente, como se o planeta fosse colocado por alguém de uma forma especial, com todas as condições climáticas, atmosféricas, para acontecer a vida. Aí eu te pergunto, quem que sustenta isso tudo? É Deus. Mas esse texto bíblico deixa muito claro, é Jesus. E uma parte interessante que tem a ver com a nossa mensagem, nele, em Cristo, habita toda a plenitude. Vocês já assistiram aquele filme de zumbi? Todo mundo tá um caos, todo mundo querendo fugir para lá e para cá dos bichos e tal. Onde os caras vão em primeiro lugar? Vocês não assistiram? Vocês estão de sacanagem, vocês assistiram. Ou eles vão para um lugar que tem armas, né, para se defender, ou eles vão para o mercado para encontrar suprimento, não é verdade? Ninguém vai para o banco, eu quero pegar dinheiro. Dinheiro não vale nada. O que vale é um revólver, o que vale é um pão, água, remédio, certo? Falta alguma coisa aí para os fanáticos em zumbi. Então, quando fala nele habita toda a plenitude, nele reside toda a plenitude, significa que ali é a fonte de todas as coisas que nós precisamos. Lembra, nós falamos de plenitude, nós falamos de algo cheio, algo completo. Então, aqui, quando você fala que nele habita toda a plenitude, significa que é nele que nós devemos ir como se fosse uma fonte que não se esgota. Irmãos, a gente está cansado. A nossa geração é uma geração cansada. É uma geração que tem um sonho, que tem visão, que quer promover o bem-estar social, que quer fazer muitas coisas no mundo, mas tem algo que impede o homem. Chega uma hora que você para e você fala assim, há um limite. Existe algo que não me permite passar daqui. E isso muitas vezes vai te desgastar. Talvez você tenha aquela ideia, eu já me esforcei tanto. E para que tudo isso? O cara que escreveu Eclesiastes, o rei Salomão provavelmente, fez tudo o que tinha nas suas mãos. Ele era um cara rico, podre de rico. Ele era um cara que tinha os melhores arquitetos, os melhores cuidadores de animais. Ele fez um baita jardim, ele juntou vários gados, fez tudo. Mas ele falou assim, é correr atrás do vento. Não tem sentido. Quem correu atrás do vento já? Só se você é pequeno, né? Vou correr atrás do vento. Você não vê o vento. Então ele está falando, é inútil, você não consegue pegar. Aquilo vai ficar, ele até fala, né? Você constrói para deixar para o próximo, você não sabe como o próximo vai fazer, se ele vai ser sábio ou não. Ou seja, ele vai ruir tudo que você construiu durante a sua vida toda. Então você passa 70 anos construindo algo para vir uma outra geração que de repente vai falar, isso aqui não tem valor e joga tudo no lixo. Então você começa a olhar por essa ótica, se não existe Cristo sustentando todas as coisas, ou estabelecendo essas coisas, a sua vida não tem sentido. E por isso que a gente fala, nele habita toda a plenitude, ou seja, é lá que você vai buscar essa força para viver. É lá que você vai buscar um sentido maior, um significado maior. Porque, na verdade, no final das contas, irmãos, nós somos criaturas dele. Nós fomos criados nele, por ele e para ele. E é aí que vai fazer sentido a nossa vida, a nossa existência. Outra coisa, vocês conhecem aquela frase, né? Ninguém pode nos dar o que não tem. Eu ouvi muito isso no seminário, porque às vezes você tem uma expectativa assim, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, fulano de tal faltou comigo, mas o cara não pode dar o que ele não tem. A gente pode ver isso muito bem naquele filme, por exemplo, A Cabana. Como é que o pai dele poderia dar amor para ele, se o próprio pai do pai não dava o amor? Você está cobrando algo que o cara não tem na conta. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer uma pergunta, o que falta em Jesus para você não recorrer a Ele? Se nele habita toda a plenitude, por que nós não confiamos nele? De repente você vem assim e tem uma expectativa, não, o Alberto é ministro, tal, ele vai orar por mim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer nada, porque eu sou um ser humano normal, limitado. Eu estou aqui para caminhar com você. Mas, de repente, você pode olhar e falar assim, nossa, meu cara é mó falho. Esse cara nem devia estar aí. Esse cara, o que ele está fazendo lá? Você está cobrando algo de mim que eu não posso te dar. Aí, sabe o que eu vou fazer? Fulano, olha para Jesus que morreu por você. Ele é o seu Messias. Esse é o papel do evangelista. Esse é o papel do cristão. Pode ver, a sociedade não vai cobrar os cristãos. Você fala de amor, mas olha como você trata tal coisa.
Eles vão cobrar. A gente mesmo se cobra. Pô, o cara é filho de pastor e faz isso? Quem já falou essa frase? Atire a primeira pedra, quem nunca falou. Você cobra a pessoa, porque parece que já que ela está naquela situação, ela tem que ser assim. Mas às vezes o cara não aprendeu. Às vezes o cara nem quer aquela realidade, mas foi colocado sobre ele. O filho do Pelé, todo mundo espera o quê do filho do Pelé? Tem que ser o melhor jogador igual o pai. Primeiro, o cara foi goleiro. Quem quer ser goleiro na vida? Ninguém quer. Você está jogando lá na linha, os caras te põem no gol e falam, pronto, eu sou o pior do time. Não é verdade? Estou falando mentira? As meninas eu não sei como é que é. Com os homens é assim, eu sei, porque eu já joguei muito no gol. Mas eu já fui curado em nome de Jesus. E, bom, tem os goleiros, né? Tem o Tatá gosta de catar no gol. Eu sei disso. Quem mais? O Wilson você catava no gol? Ixi. Olha, todo mundo, vamos fazer uma sessão de cura. Fala, Senhor, perdoa. Libera sobre nós essa cura interior. É triste ser goleiro, irmãos. Estou brincando, estou falando do filho do Pelé, não é verdade? E depois o filho do Pelé, não sei, não quero julgar, ele também teve um envolvimento com drogas. Aí os caras, nossa, mas é o filho do Pelé. O que tem a ver, cara? O Pelé é o Pelé. O filho dele é o filho dele. Você vê que eu não sei nem, eu não lembro nem o Edinho. Ah, lembrei o nome dele. Às vezes a pessoa nem lembra, só fala o filho do fulano. Então a gente cobra uma coisa do cara que não tem nada a ver. E eu estou falando isso porque, de repente, você olha para Jesus, o que Jesus tem de falta? Não tem nada, tem tudo está em Cristo. Ele é como se fosse um tesouro que você pode chegar lá e escolher o que você quiser, pegar o que você quiser. Quando você vai nessa fonte, ela nunca vai secar. Então, quando a gente fala de vida plena, irmãos, nós estamos falando desse Cristo. E é Ele que está prometendo. Ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. O diabo e o mundo, o que eles fazem? Eles trazem promessas mentirosas. Eles não podem dar o que eles prometem. Pode fazer um pensamento rápido aí, tenta recorrer a algumas imagens, algumas coisas que talvez você já tenha vivenciado. De repente você era jovem e você tem aquela ideia, não, se eu for o cara mais forte, eu vou ser o cara mais legal da escola. E de repente passou a época dos bombados, cara. Legal é você ser trincadinho, magrinho, fazer as maratonas, ficar fininho. As coisas vão mudando, mas naquele momento o importante é você ser o cara mais forte, para você ser aceito, para você ter uma galera legal, para você sair com as menininhas, para você ter status. Só que aquilo passa. E, de repente, você sofre consequências daquela escolha. O legal é a gente fazer o jogo da baleia azul, como é que é o negócio aí, do suicídio. Não é da minha época, gente, é da época de vocês. O joguinho da baleia azul, não é? O pessoal virou moda. Como é que vira moda um negócio idiota desse? Mas na nossa época também tinha coisa idiota que o pessoal fazia. Do compasso? Essa não é da minha época. Estou brincando. Tinha a brincadeira do copo, por exemplo, né? O cara, não, vamos fazer a loira do banheiro. Quem já ouviu falar da loira do banheiro? Se você nasceu na década de 80, provavelmente você conhece. Mas as pessoas, elas vão na moda, cara. Elas vão na onda do que o mundo fala. Agora, assim, por que eu falei o mundo e o diabo? Porque o diabo, sabe o que o diabo fez? O diabo tentou virar para Jesus e falar assim, se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Na nossa cabeça, lógico que eu sou filho de Deus, vai lá e faz. Você vai provar. Então, Satanás, ele também tem os meios dele de dar uma falsa esperança, uma falsa promessa, mas no fundo é mentira. Não traz vida plena. Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos, porque tudo foi me dado. Ele está mentindo. Porque, na verdade, Jesus fala, cara, como assim você vai me dar todos os reinos? Tudo que está aqui foi criado por mim, para mim, e foi criado em mim. Como é que você vai me dar algo que não é teu? Jesus sabia disso, mas nós não sabemos. A gente cai na lábia. A Eva caiu. Lá de trás, o homem já se dá mal nesse ponto. Ouve uma mentira, questiona Deus e vai atrás daquilo que é vento, daquilo que não traz plenitude. Então, irmão, se você olhar aí fora, muitas pessoas estão desperdiçando a sua vida porque estão correndo atrás de promessas falsas. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante. Vida abundante ou uma vida plena. Ele prometeu essa vida, e essa vida, na verdade, é o que todos nós estamos buscando, irmãos. Não é verdade? Talvez você rale, 12 horas por dia, por quê? Porque você quer ter uma vida plena.
Talvez você cuide assim da sua aparência, porque isso para você é uma vida plena, então você vai atrás dessas coisas. Talvez você evite comer certos alimentos, porque você fala assim, não, eu quero viver mais, eu quero viver melhor. Você está indo atrás da vida plena. Então, no final das contas, irmãos, o que todo mundo está buscando é uma vida abundante. Só que, como eu falei, o diabo e o mundo, eles prometem coisas que eles não podem cumprir. E depois eles vão cobrar um preço muito caro. E o seu tempo vai passar. Mas Jesus falou, estou aqui, estou disponível. E eu vim para dar essa vida que vocês procuram. E por que a vida abundante é possível? Primeiro, a gente vê nesse texto mesmo, porque por meio de Jesus, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Em Jesus, parece que ele é um ímã, todas as coisas foram novamente unificadas, todas as coisas voltaram e foram reconciliadas com Deus. Outra coisa que o trecho de Colossenses fala, por causa de Cristo e do seu sangue derramado na cruz, ou seja, a obra da salvação, nós temos paz. É impossível você ter uma vida plena se você não tem paz. Hoje nós estamos num tempo complicado, tem a questão do nosso novo governante e tal, tem essa questão da posse de armas, da população e tudo mais. As pessoas, a gente está dividido por quê? Porque tem gente que fala, não, eu quero me defender, eu não quero perder minha vida. E tem os outros que falam, mas você vai tirar uma vida. No final das contas, todo mundo quer se defender, todo mundo quer evitar de desperdiçar a vida, se não é a sua escolha. Então, você faz de tudo para você estar de volta, cercado por algo, certo? Que vai te proteger. Então, você tem o direito de ser armado, você tem o direito de ter o seu condomínio, você tem o direito de aumentar o seu muro, você põe câmeras, você põe alarmes, você tem câmera de segurança por todos os lados. Aí você tem um carro blindado, você tem um segurança, você contrata um segurança para os seus filhos. Por quê? Porque nada pode tocar aquilo que é seu, é a sua vida. É a vida plena que você está vivendo. Então, a gente tenta se cercar de todas as formas, irmãos, mas, sinceramente, mesmo que você tenha tudo isso, não há uma plenitude de paz. Porque, no final das contas, mesmo fazendo tudo isso, se nós não estamos reconciliados com Deus, a gente não conhece a paz. A gente continua com aquele negócio dentro de nós, incomodando a gente. E ele fala que, por causa de Cristo e da obra da salvação, nós temos paz. Porque a gente descobriu a raiz do problema. E a raiz do problema é o pecado. Por que eu quero ter uma arma? Porque se esse cara prejudicar a minha família, eu vou executar a justiça. Eu vou colar porque eu estudei, mas eu não posso ficar atrás porque eu tenho que passar nessa prova. Quantas provas que são concurso e as pessoas dão um jeitinho? A pessoa quer se garantir. Então, eu estou mostrando o lado podre do homem, para mostrar que realmente o problema é o pecado. E não tem como você ter paz com Deus se não for pela obra de sacrifício de Jesus na cruz. Porque foi por meio do sangue dele que nós fomos perdoados. Isso o texto bíblico fala. Se você não percebeu, dá uma lidinha depois com calma. Outra coisa que ele fala, antes nós éramos inimigos de Deus e estávamos separados deles. Através da obra de salvação de Jesus, ele nos aproxima de Deus. A vida plena só vai acontecer em Deus. Fora de Deus não existe essa vida plena. E uma coisa muito legal, irmãos, muito assim, é um alívio. Para quem é pecador, está naquele aperto e fala, meu Deus, eu estou em dívida com Deus. Você lê isso, você fala, que alívio. Ele nos torna santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso significa ser reconciliado em Cristo, mediante a morte dele. Cara, se você é um pecador, você reconhece isso, você olha para você mesmo, sabe a sua natureza, e de repente Deus olha para você e fala, você é santo. Você fica assim, caramba, é como se você tivesse ganhado na loteria. Porque Ele te colocou numa condição que você nunca ia conseguir chegar. Esse é o poder que tem no sangue de Jesus. Tornar aqueles que creem em santos inculpáveis. Irmãos, a pior coisa que existe é você carregar a culpa. E essa culpa foi removida do nosso coração, mediante o sacrifício de Cristo. Se você vive em culpa, irmão, vai para Jesus. Jesus não quer que você carregue culpa, porque Ele já pagou por essa culpa. Mas você precisa se arrepender e confessar os seus pecados para ser curado. Amém? É uma promessa de Deus. E livre de qualquer acusação. O inimigo, ele é o acusador. Aí sim, né? Não é o ladrão, é o Satanás. Ele vai toda hora te acusar. Ah, mas você fez isso. Ah, mas olha o que você deixou de fazer. Mas por que você não está fazendo aquilo? Ah, porque você falou isso e não fez.
acusação. Ah, mas no passado você fez isso. Cara, Jesus pegou e apagou todas as dívidas. Ele perdoou por causa do sacrifício na cruz. A nossa atitude de coração para viver essa vida abundante, que é possível por causa dessas coisas que nós estamos falando, é se voltar para Cristo e falar: Senhor, obrigado pelo teu perdão. Eu tomo posse desse perdão. Eu recebo esse perdão sobre a minha vida, porque é o perdão de Deus, a reconciliação de Deus com cada um de nós, que vai promover essa vida abundante. Por isso que eu falei, não há paz se nós não tivéssemos experimentado a salvação por meio da cruz. Mas, irmãos, está tudo tão bonito, né? Mas tem uma condição. Existe uma condição para nós vivermos essa vida plena. E o texto também entregou isso de bandeja para a gente. Ele falou assim, ó, desde que vocês continuem alicerçados e firmes aonde? Na fé. Sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. O Evangelho prega exatamente isso, irmãos, a obra da salvação, a obra da cruz, o perdão dos pecados, o pagamento das dívidas. Ele fala assim, você está livre. Mas não livre para fazer o que você quer e para voltar àquela velha vida. Você está livre para servir a Deus. Você está livre para adorar o Senhor de todo o coração. Você está livre para conhecer Jesus como Ele realmente é, nesse trecho que nós lemos, na plenitude de quem Deus é, para viver essa vida abundante. Então, irmãos, fiquem firmes na fé. E sempre lembrem da esperança dessa mensagem. Porque é isso que vai nos manter nessa vida plena. É isso que vai satisfazer o nosso coração. Então, o nosso maior desafio é tomar essa apropriação pela fé. E, na verdade, é onde o inimigo vai nos atacar, é a nossa fé. Lembra da armadura de Deus, Efésios 6? Para que serve o escudo? O escudo ele é considerado o escudo da fé, para que com ele a gente possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pensa que o inimigo está lançando flechas contra a sua vida, contra o seu coração, contra a sua mente. O que vai apagar essas flechas cheias de foguinho, vamos dizer assim, para quem já viu aqueles filmes medievais e tal, é a fé. Se não tem fé, cara, você já está sendo alvejado por todas essas flechas. Você é uma vítima fácil. E você começa a olhar, em vez de você falar, caramba, Satanás, você é um infeliz, você vai começar a falar, Deus, cadê você? Deus, você falou tantas coisas, por que você não está fazendo? Isso é falta de fé, incredulidade, mas foi algo que Satanás quer implantar em nosso coração para nos afastar de Deus, para nos afastar dessa vida abundante. Então, por isso que ele fala, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé e sem se afastar da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é a salvação e a certeza de que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Não é um carro na sua garagem. Não é isso que o Evangelho promete. Não é que você vai ser saudável a vida inteira, até os seus 120 anos, e depois Deus vai te levar em paz quando você estiver dormindo. Não. O Evangelho garante a salvação eterna e você habitar com Deus que te criou. Você voltar para o seu lar, santo, irrepreensível, sem culpa. Cara, eu não mereço isso. Eu não sei se você acha que você merece, depois você conversa comigo. Eu quero entender como é que funciona a sua cabeça. Mas quando eu olho essas coisas, eu falo, meu Deus, como é que eu posso viver assim? Se apropriando pela fé. E esse é o nosso desafio, irmãos. Não é impossível. Isso, para você, é a maior riqueza que você pode alcançar nessa terra? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu falei que em Cristo existe uma plenitude, tudo está completo em Cristo, nele não falta nada. E aí eu faço a pergunta para nós agora, isso é suficiente para a gente ou falta mais alguma coisa? Porque se faltar alguma coisa, nós temos que saber para onde nós vamos correr. Mas a gente sabe que nós só podemos correr para Jesus. E eu quero trazer o exemplo de Paulo, irmãos. Paulo falou o seguinte, mas o que para mim era lucro, todo mundo busca lucro, todo mundo quer sair ganhando, todo mundo quer acumular, todo mundo quer ter o seu pé de meia. E ele fala, tudo que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Uma intimidade que Paulo tinha com Jesus. Ele falou, tudo que para mim era precioso, eu não me importo mais, contanto que eu realmente conheça Jesus. E ele fala até, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
Ele está mostrando como ele é um pecador, como nós somos. Mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja, irmãos, o ingrediente fé vai estar sempre presente. A gente não pode abrir mão da fé. E fé é confiar na pessoa de Cristo. Fé é crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que nos mantém firmes e convictos dessa verdade. Uma outra coisa interessante para a gente avançar, irmãos. O conhecimento de Cristo, como Paulo citou, é algo que Deus faz e forma dentro de nós. Paulo, enquanto ele não conhecia Cristo, ele perseguia a igreja. Paulo, enquanto ele não conhecia Jesus, ele achava que os títulos dele, dentro do farisaísmo, iam levar ele longe. De repente ele falou, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? Ele não estava vivendo pela fé, mas pelas suas próprias obras, pelo seu mérito, por aquilo que os homens prometeram, por aquilo que o mundo oferecia, talvez até por alguma mentira de Satanás. Mas quando ele conheceu Cristo, ele falou, isso é o mais precioso, é isso que eu quero. E ele viveu uma vida abundante, tomou chibatada, sofreu naufrágio, a gente já falou nisso em algumas mensagens, mas ele tinha uma vida plena. Ele estava preso, o evangelho, ele queria pregar o evangelho, mas ele estava preso, ele começou a escrever cartas, e essas cartas chegaram até nós hoje. Ele pregou muito mais do que se ele tivesse caminhado a Europa inteira, ou sei lá, onde ele estava naquela época, lá na Turquia. As cartas dele chegaram até nós, e essa é a voz de Paulo falando, eu considero tudo como esterco, por causa de Cristo. É uma intimidade, irmãos, é algo que saiu dentro dele, não foi algo que ele aprendeu, não é um ensinamento, é algo que ele, não é nem ele que buscou, foi Cristo que se revelou para ele, e ele falou, não tem nada mais do que eu vá buscar, eu quero buscar a presença de Jesus, eu quero estar com ele, eu quero ser achado nele. Nós estamos perdidos, irmãos, nós só vamos ser achados em Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. Quando eu falo que nós estamos perdidos, eu estou falando do nosso pecado, das nossas culpas. E a gente acabou de ver que Jesus remove tudo isso e nos torna uma nova criatura. Então, a vida abundante está disponível, irmãos, para todos os que creem. E é necessário se apropriar pela fé dessa graça da salvação. O Paulo, ele se esforçou a vida inteira, mas quando Jesus resolveu aparecer para ele, é que a vida dele foi transformada. Então não é algo que a gente tem que fazer no sentido, eu vou me esforçar para conhecer Jesus. Tem a nossa parte, lógico, de querer se interessar pela palavra, de querer compartilhar com os irmãos, de ir para um projeto missionário aqui e ali, por ajudar as pessoas, por obras sociais, qualquer coisa. Mas para revelar o amor que tem em nós. Mas não no sentido de você fazer esse esforço para chegar até Deus. Porque, na verdade, é Deus que vai se revelar antes para você. Jesus, ele vai brotando no coração daquele que crê. Ele começa a ter uma intimidade com o Senhor. Ele começa a ser transformado de dentro para fora. E todas essas ações que nós temos são frutos do que tem dentro de nós. Faz sentido, irmãos? É isso que Jesus quer fazer com a igreja. Transformar a partir de dentro. Não adianta eu falar, não senta assim na cadeira, não faz aquilo, não toca essa música, não toca desse jeito, não faz aquilo. Não adianta. Todos os líderes religiosos que vieram antes de Jesus fizeram isso. E Jesus falou, eu vim para que tenham vida abundante. Aí os caras pensaram, eu não tenho vida abundante. O que ele está prometendo para mim? E ele falou, eu sou a porta por quem você tem que passar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que Jesus falou para aqueles que creem. Eu quero citar brevemente, irmãos, o exemplo do maná. Lembra do maná? O pão que descia do céu e alimentava o povo? Deus, ele foi muito claro, ele falou, é o seguinte, vai funcionar dessa e dessa forma. No sétimo dia, não sai para colher, porque o sétimo dia é o dia para você descansar. É o dia para você me cultuar, para você me adorar. E o que eles faziam? Não, vai faltar maná. Então, eles saíam no domingo para buscar o maná. E o que acontecia? No sábado. Não tinha porção. Tinha dias que eles queriam acumular. Não, vamos trabalhar mais, para colher mais, para não ter falta. O que acontecia com o maná? Apodrecia, estragava. Para Deus ensinar o povo, dependa de mim, não do seu esforço. Dependa daquilo que eu prometi, daquilo que eu decretei. Obedeça, somente isso. Ande de acordo com as palavras. Mas o povo ia de acordo com a obstinação do coração. E por que isso tudo? Porque tinha medo de falta. Não havia uma vida plena. Deus está falando, mas não, Deus, o Senhor está errado, eu estou certo, então eu vou trabalhar mais, eu não vou matar o sétimo dia, porque eu quero acumular
para não faltar para minha família. E, de repente, o povo chegava lá, o maná estragava porque acumulava, e não tinha maná no dia que era para ser o dia de descanso. Deus disciplinando o povo, ensinando. E, de repente, veio Jesus. O que Jesus declarou? Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não vai ter fome. Mas a gente continua com fome. A gente continua com uma vida que não é plena. E eu te pergunto, será que a gente não está caindo no mesmo erro dos israelitas lá com o maná? Jesus ensinou, eu sou suficiente. Eu sou exatamente o que você precisa. E por que você está buscando em outras coisas? Essa é a voz que o texto bíblico está nos trazendo, irmãos. Em Cristo, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei quais são os seus dilemas, eu não sei quais são as tribulações que têm vindo até a sua vida. Mas esse texto bíblico é muito claro em falar que é em Jesus que nós vamos encontrar aquilo que nós necessitamos, porque nele não há falta de nada. Amém? Mas aí você fala assim, tá, mas então por que eu não estou vivendo isso? Aí nós acabamos de falar, irmãos, é uma questão de fé. Quando você tira o seu extrato do banco, talvez você esteja duvidando, será que tem o que eu acho que tem lá? E você vai tirar o extrato para verificar. Mas se você sabe que você tem, você não fica tirando extrato. Então a fé é mais ou menos isso. Ô Jesus, será que isso que você prometeu é verdade? Eu não sei se é verdade. Ou você simplesmente vive, porque Jesus prometeu e você sabe que Ele vai providenciar. E esse é um desafio enorme, irmãos, porque é um desafio diário. Tem dia que você acorda e fala, não, eu vou ler 10 capítulos por dia, vou sair evangelizando as pessoas, vou orar por cura, eu vou ver milagres acontecerem, Deus vai abrir as portas. Tem dia que você acorda, que você fica lá murcho e fala, nossa Deus, o Senhor está tão longe. Mas você concorda, é um problema que está no nosso coração. Ele é o mesmo, Ele foi aquele que criou todas as coisas. O problema está em nós. E aí é a nossa fé que está abalada. E a nossa fé precisa ser fortalecida. Amém? E a fé vem por o quê? Vem pela obediência, mas ouvir a palavra. E a fé vem mediante ouvir a palavra. E quando a gente está no domingo aqui, todo culto, é para ouvir a palavra, para receber essa mensagem, e isso fortalecer o nosso coração para a gente continuar crendo na esperança do Evangelho, nas promessas de Jesus. O último ponto, irmãos. Como nós falamos de uma vida abundante, e as pessoas buscam essa vida abundante, elas se desgastam demais. E aqui existe um outro imperativo. Entre no descanso pela fé em Jesus. A coisa mais difícil hoje, meu pai ele tem, sei lá, quase 70 anos, aí, 60 e pouco. Eu falo, pai, você já não tem mais 30 anos, você precisa começar a tirar o pé do acelerador, né? Vai curtir um pouco a vida, vai para a praia, você gosta de praia, aproveita aí com a família, não sei o quê. Mas meu pai está naquela ainda, ele não entra no descanso. E eu descobri que eu puxei um pouco isso dele. Sou um pouco agitado, só um pouco. Mas, irmãos, Deus está falando assim, entra no descanso. Deus tem um descanso reservado para aqueles que creem. Mas nunca vai haver descanso se o nosso coração está sempre incrédulo, nunca vai haver descanso se o nosso coração está sempre com necessidades que não são supridas. E Jesus está falando, tudo está em mim. Busque, venha. Né? Ele não fala, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei você. É uma promessa. Mas a gente não vai para Jesus. A gente vai atormentar o pastor, o psicólogo, o psiquiatra, mas a gente não para e fala, Jesus, eu quero falar realmente com você. Meu coração está assim, eu estou vivendo isso. E receber dele algo que transforme a nossa vida. Irmãos, isso é o básico do cristianismo, que foi se perdendo. Até o momento devocional, a gente cria uma atmosfera que muitas vezes não é verdadeira. Ah, vou ouvir uma musiquinha aqui, tal, instrumental. É legal, mas de repente não é aquilo que Deus quer de você naquele momento. Então, o lance é ouvir Jesus. É saber o que Jesus está fazendo, o que Jesus quer fazer por meio de nós. E aí você começa a andar tendo essa vida plena. A gente viu o Simeon dando testemunho. Ele tinha perdido a mulher recentemente, não foi? Ela teve uma luta muito forte com câncer. E ela acreditava na cura, ele acreditava na cura, ele ministrava cura sobre as pessoas eram curadas, mas a sua esposa faleceu por conta do câncer. E os filhos deles foram educados nessa pegada de, você vai ver milagres, você ora e Deus vai abençoar. E eles viam milagres, mas de repente a mãe deles faleceu. E acho que foi a filha, né, que ficou um pouquinho, assim, não endurecida, mas ficou meio estagnada, vamos dizer assim.
E ele queria ministrar na vida dela. E ela falava assim, pai, você mesmo fala que a pessoa só pode ser ministrada quando ela quer. Ela falou, não é meu tempo. Ela estava passando um tempo difícil, tentando encaixar as peças. Pô, Jesus, você é bom. O Senhor curou aquela pessoa. Mas a minha mãe estava com câncer. A gente acreditou na sua cura. Ela não foi curada. Como é que funciona isso? Ela não conseguia entrar no descanso. Vão vir dilemas na nossa vida, irmãos, que vão nos tirar desse descanso. A gente vai começar, Deus, mas o Senhor prometeu isso e está acontecendo aquilo. Mas a palavra de Deus, irmãos, é o nosso alicerce. E aqui a gente vai ver que existe um descanso que nós podemos entrar pela fé em Jesus, independente da situação que você passa. Eu sei que é muito fácil pregar isso. Eu já tive momentos da minha vida que eu falo, caramba, parece que é o fim da linha. Talvez você não conheça, talvez você não saiba a intensidade disso, mas eu vivi isso. Eu sei que muitos aqui podem viver essas situações. Mas nesse momento nós somos sempre incentivados a voltar para a palavra de Deus e, pela fé em Jesus, encontrar esse descanso que Jesus promete para nós. Olha, é uma promessa, irmãos. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. O autor de Hebreus estava preocupado com o seu público, porque existe uma promessa para nós entrarmos no descanso de Deus, mas parece que alguns não estão acreditando nisso, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de quê? De fé. Não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Foi o que nós acabamos de falar, irmãos. Nós podemos encontrar a vida plena em Cristo, desde que nós estejamos alicerçados e firmes na fé. E aqui ele fala, você pode entrar no descanso de Deus, mas as pessoas não entram no descanso de Deus porque elas ouvem a mensagem e não ouvem com fé. Então a mensagem de nada lhes vale. E isso tem a ver com o que a igreja passa nos nossos tempos, irmãos. Existem pastores excelentes, teólogos muito bons, professores, e a igreja tem tudo isso ao seu dispor. E vai, todo domingo a mesma coisa, ensino, pregação, incentivo e tal. Mas tem gente que não converte, não crê, mesmo se dizendo cristão, mas não tem uma vida com Jesus, não tem a vida plena, não tem o descanso. Eu te pergunto, o que falta? Falta crer. É o passo do ser humano, é crer. É a única coisa. E a Bíblia fala assim, fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Mas não é porque Deus fica bravinho com você porque você não crê. É porque se você realmente quer, eu vou usar uma boa metáfora aqui, tá? Arrancar um sorriso de Deus é você mostrar que você crê na palavra de Deus, que você crê naquilo que é verdade. Porque ele vai falar, esse entendeu. E na verdade a própria fé vem de Deus. Mas é uma disposição do coração que se inclina para buscar Cristo, que se inclina para entender a obra da salvação. E você fala assim, Deus, se de fato isso é verdade, eu creio, eu quero viver isso. Esse é o passo de fé. E aí Deus começa a agir na sua vida. Mas enquanto tem um monte de mensagem, se não tem a fé, irmãos, não adianta. Você pode vir aqui 50 anos, você pode fazer um intensivão com o pastor Chang, você não vai crer. A fé é um elemento importante na vida do cristão, porque fala do seu relacionamento com Jesus. De novo, é relacionamento, não é um conhecimento intelectual. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Ele está falando do povo judeu, do povo que estava no deserto. E por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Todo momento da palavra, irmãos, todo momento que você está numa célula, com um grupo de cristãos, e a mensagem é proclamada, isso aqui devia acender como se fosse um alerta no nosso coração. Hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus
também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Por que um cristão cai na caminhada? Por desobedecer, por não crer. Então a gente está pregando aqui, Jesus, ele oferece uma vida plena, Jesus, ele oferece uma vida abundante. E de repente, a pessoa não crê e desobedece, ela cai. É uma consequência, não é que Deus está punindo. O povo não entrou por incredulidade, o povo não entrou porque eles murmuravam. Eles não conseguiam dar glória a Deus, eles não enxergavam Deus na história deles. E aí o caminho é ladeira abaixo. Então, entrar nesse descanso, irmãos, é para os que creem. A desobediência, ela impede a gente de entrar nesse descanso. O nosso coração endurece, a gente para de ouvir Deus, a gente não ouve mais o Espírito Santo nos alertando, e a gente não encontra paz, a gente não encontra descanso, a gente não encontra a vida abundante que Jesus prometeu. Então, irmãos, o foco é trabalhar nessa fé, se apropriar da obra de Cristo na cruz, para nós entrarmos nesse descanso. Como que vai ser esse descanso final? Com certeza, irmão, se você pegar qualquer comentário bíblico, você vai ver que não é um momento de inatividade. A gente associa o descanso com o termo, desculpa, o termo feio, coçar o saco, não fazer nada. Mas não é esse descanso. Sabe por quê? Porque Deus, no 7º dia, ele descansou do quê? Da sua obra da criação. Mas o que ele ficou fazendo depois? Ele ficou inativo? Será que Deus não foi lá e abriu o Mar Vermelho? Não mandou as pragas para o Egito para livrar o povo dele? Já foi imolando lá o cordeirinho antes da fundação do mundo? Ele já estava lá preparando as obras. Deus continua na atividade, Ele continua promovendo justiça, Ele continua promovendo salvação, Ele continua trazendo avivamento. Ele está na ativa, mas Ele descansou da sua obra da criação, para nos dar um exemplo. Saiba descansar em mim, que sustento todas as coisas. Esse é o descanso daqueles que creem. Eu já vi testemunho de irmãos que, por obediência a essa palavra, por obediência ao entendimento dessa mensagem, não seguiram o curso do mundo e Deus abençoou. Porque o mundo, ele vai sempre impor sobre você um jugo maior do que você pode carregar. Falaram de José, né? José, no final das contas, ele foi um bom administrador, mas sabe o que ele fez no final das contas? Ele comprou toda a terra do Egito e todo mundo foi vendido como escravo para o faraó. Então, todo mundo, em vez de ter uma vida tranquila, trabalhando no seu próprio campo, começou a trabalhar e dar 1/5 de toda a sua renda para o faraó. O mundo, irmãos, ele vai colocar sobre nós esses fardos. Você precisa trabalhar mais, você precisa ser melhor, você precisa ser alguém. E isso vai assim, não que isso é uma meia verdade, você vai acreditando em algumas coisas que não é o que a Bíblia está falando. E, de repente, você começa a sentir peso, você não entra no descanso. Você acha que você sempre tem que fazer um pouco mais, senão você não alcança aquele objetivo. E quando você vê, está tudo bagunçado na sua vida. Por quê? Porque a gente não crê que Deus ordenou um descanso para o seu povo. E, de novo, o descanso não é inatividade. Quem sofre muito com isso são aquelas pessoas que realmente amam a obra de Deus. Porque, além de fazer todo o trabalho que todo mundo faz, além de cuidar da família como todo mundo cuida, ainda assim ele se preocupa com as coisas de Deus. Então, de repente, o cara vira o líder de célula, lava o banheiro, prega, toca, evangeliza, visita, e quando você vai ver, o cara está no burnout, não aguenta. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas talvez você não esteja fazendo como Deus quer. Tem que saber ler a situação. Tem que permitir que o Espírito Santo fale ao coração. E se você vê alguém nessa condição, ajude. Né? Vai lá e fala, irmão, Deus está colocando algo no meu coração, eu queria compartilhar com você, para você sondar, para ver se é verdade. Você tem vivido no descanso de Deus? Talvez você esteja nessa situação. E, na verdade, quando a gente não descansa, irmãos, nós estamos, sabe, fazendo o quê? É duro isso, mas nós estamos mostrando a nossa incredulidade. Porque Deus falou, descanse em mim. Eu sou bom. Em mim você tem todas as coisas. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Vocês não estão vendo aí os lírios no campo, os pássaros? Eles não ficam lá trabalhando e juntando nos celeiros. O Pai dá no momento certo. Isso é viver pela fé, irmãos.
Eu não estou falando para você abandonar todo o seu trabalho, pegar todo o seu investimento e ofertar na igreja, não é isso. Mas pare e pensa se a sua vida tem vivido nesse descanso que Jesus prometeu. E esse descanso, na verdade, é para a gente avançar. É para a gente realmente viver para o reino de Deus, viver para a vontade de Deus. Começar a cortar aquilo que é inútil, aquilo que não presta, aquilo que rouba o nosso tempo. Isso tira o nosso descanso também. Deus, ele não está inativo, irmãos. E ele fala assim, eu vi uma frase interessante que eu queria compartilhar com a igreja. O nosso trabalho vai ser uma eternidade de serviço e adoração ao nosso Rei. Somente o trabalho de nossas provações terrenas vai cessar. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos almejando fazer a vontade de Deus, nós estamos lutando contra o pecado, contra a tentação, contra Satanás, contra as adversidades, contra as emoções que vêm nos derrubar. Mas naquele dia, quando nós entrarmos no descanso, de fato, ele fala, esse tipo de coisa não vai existir mais. Você não vai ter que lutar contra o seu pecado. Você não vai ter tristeza. Você não vai ter inflação. Você não vai ter altas e baixas no mercado, desemprego. Naquele dia você vai descansar completamente. Mas ainda vai continuar um trabalho, que é o trabalho de adoração. É o servir a Deus. Nós vamos eternamente estar na presença de Deus, servindo ao Senhor. Agora, eu não sei o conceito que você tem de servir a Deus. Talvez para você falar, nossa, que cansativo. Então, vai lá, lê a palavra de Deus e alinha o seu coração com a vontade do Pai. Então, irmãos, o texto final fala, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Sabe por que é um esforço? Porque foi o que eu falei, a gente tem uma ideia errada do descanso. Primeiro, a gente acha que Deus não ordenou descanso, que a gente pode viver como a gente quiser. E Deus fala, eu conheço quem eu criei, eu sei que vocês precisam de um tempo. Por isso que a gente tem férias, por isso que isso é até um direito do trabalhador e tal, ou deveria ser. Mas, na verdade, Deus instituiu para o seu povo 1/7, não é isso? Da sua semana. Estar aqui no domingo é você prestar culto a Deus. Isso é uma aplicação prática dessa mensagem. É um saco domingo. Tá, então vai assistir Faustão. Você não crê, para que você vem? É melhor, não é? É mais legal que tenha pessoas que realmente estão ali a fim de adorar o Senhor com intensidade, porque sabe que isso é um reflexo do que vai acontecer no futuro. É isso, irmãos. E aqui é o momento de você ser renovado, de você ter um encontro com o Espírito Santo, de você experimentar essa palavra, de avivar a fé no seu coração, de você ter uma experiência com Deus, de você, de repente, falar, Deus, derrama os seus dons, você orar pelo seu irmão. Não é só ouvir um pregador falando que nem uma matraca, mas você entender que o corpo está aqui e o Espírito Santo move em cada um de nós. Quando acabar esse culto, cara, em vez de dar descarga em tudo que eu falei, você compartilha com o irmão e fala, você viu aquilo que legal? Deus falou comigo. Nossa, você percebeu aquela parte? Não, eu estava dormindo. Então, ele falou isso e Deus ministrou no meu coração. É para isso que serve o domingo, porque nós estamos proclamando as obras de Deus. Tem gente que quando acaba o culto, cara, sabe o que ele vai fazer? Ele vai discipular. Ele pega o irmãozinho do lado e fala assim, cara, olha essa verdade da Bíblia, que legal. Tem pessoas que vão fortalecer uma outra. Tem pessoas que vão pedir oração. Tem pessoas que às vezes estão necessitadas e ficam quietas. Mas eu te digo que até esses o Espírito Santo age. Porque, na verdade, o Espírito Santo não está sujeito a mim e a você. Ele faz o que ele quiser. Amém? E hoje o que o Espírito Santo quer fazer é nos ensinar que em Cristo nós podemos encontrar tudo o que nós necessitamos. E segundo, existe um descanso para aqueles que creem. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, Jesus, ele está estendendo os braços para você e falando, vem a mim, eu te aliviarei. Amém? Vamos ficar de pé e orar?
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor. É nos teus braços que nós encontramos esse descanso que nós tanto precisamos, Senhor, que nós tanto queremos. Mas muito mais do que desejar o descanso, nós queremos esse braço, Senhor, que é possível para nos livrar, esse braço que é poderoso, que não está encolhido, mas está estendido para nos salvar, Senhor, da nossa natureza, daquilo que nós somos, porque sem Ti, Senhor, nós somos pecadores, longe da Tua graça, mas por meio de Ti, Jesus, que deu a própria vida por nós, o Senhor nos aproximou, o Senhor nos amou, o Senhor nos limpou, nos purificou e nos deu uma nova vida para viver, Senhor Jesus, com motivação certa, com propósito, uma vida abundante em Cristo. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui encontre esse caminho, para que eu mesmo, Senhor, encontre esse caminho da vida abundante que está em Cristo. Que nós não sejamos desencaminhados, Senhor. Que não falte fé, Senhor, para permanecer firme neste caminho. Nós oramos, Senhor, para que cada um aqui encontre esse descanso em Cristo. Senhor, eu quero orar por aqueles corações que parece que estão acorrentados, por aqueles corações onde parece que algo está prendendo, está impedindo de viver a vida plena. Eu oro para que essas correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo faça uma obra de libertação, porque o Senhor nos chamou para sermos livres, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Deus. Satanás não tem mais poder sobre aqueles que estão debaixo do teu sangue precioso. O Satanás não tem mais direito e legalidade sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos comprou com alto preço. E nós não queremos mais viver uma vida de pecado, Senhor. Uma vida de pecado nunca vai poder entrar no seu descanso. Eu oro, Senhor, para que haja hoje um entendimento de que o Senhor nos perdoa e nos purifica de todo mal, de toda iniquidade. Que haja confissões aqui, Senhor. Que haja um arrependimento genuíno. Que haja um reconhecimento do Teu poder e da Tua grandeza, Jesus. Como nós falamos, o Senhor criou todas as coisas. No Senhor tudo subsiste, Senhor. O Senhor criou tudo para Ti mesmo, para a Tua glória. E nós somos parte dessa criação. Nós somos criados para a Tua glória, Senhor. E isso nos traz alegria. Isso nos traz paz. Isso nos faz viver a vida abundante que o Senhor prometeu, Jesus. E nós Te louvamos. E oramos para que essa palavra não seja roubada do nosso coração. Mas que cada dia, Senhor, nessa semana, o Espírito Santo venha nos fazer lembrar. E se nós ouvirmos a Sua voz, que o nosso coração não seja endurecido. Que essa palavra seja guardada em nosso coração e possa dar frutos. Frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem o Pai e frutos que alcancem outras pessoas necessitadas, Deus. Que a gente não venha reter isso para nós, mas que a gente venha compartilhar essa palavra de salvação. Essa palavra que traz restauração, que traz um ânimo novo, que traz esse descanso completo. E nós Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É importante entrar no descanso de Deus, né? A gente sai diferente, parece que algo saiu dos nossos ombros, parece que Deus fez uma limpeza em nosso coração. É como se a gente começasse com uma nova expectativa de que Deus vai fazer coisas novas. É exatamente isso que Ele vai fazer, amém? Antes de encerrar, eu tenho alguns avisos, se vocês quiserem sentar rapidamente. Eu já vou encerrar o culto, não quero segurar muito vocês. Estamos fazendo a nossa leitura da Bíblia. Eu já tive aí uma dificuldade, hoje eu fui ver assim, né? Porque final de semana às vezes eu paro para fazer a mensagem, esse final de semana foi bem corrido. E de repente quando eu fui ver tinha um monte de leitura acumulada, eu falei, não, vou parar um tempo e vou tentar correr atrás. Agora à noite eu acho que eu alcanço. Então nós estamos aí tentando ficar firme nesse propósito de ler a Bíblia ao longo do ano.